Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Deus nos convida a contemplar o ressuscitado na comunidade. A liturgia da palavra nos convida a reconhecer Jesus ressuscitado no nosso meio, a sairmos do estado de medo, de covardia e, por meio da experiência com o ressuscitado, anunciar o Evangelho, anunciar o Cristo ressuscitado. Nós ouvimos no Evangelho deste domingo, Jesus mais uma vez entra na sala onde se encontravam os discípulos. Jesus faz questão de ir ao encontro da comunidade. A presença do ressuscitado traz a paz. Jesus anuncia a paz. A paz esteja convosco. Em 3 momentos Jesus anuncia a paz. O cristão é chamado a viver a paz. O cristão é chamado a ser um pacificador. O cristão jamais pode fazer apologia ao crime, à guerra, à violência, o conflito. O cristão é chamado a viver de forma pacífica, lutando pela paz, lutando para que o mundo seja melhor, para que possamos viver em harmonia. O Evangelho deste domingo, o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, Jesus anuncia a paz, comunica o Espírito Santo aos discípulos por meio do sopro, o sopro do Pentecostes, e os envia em missão. Não de qualquer forma, mas os envia com toda a autoridade que recebeu do Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus enviou os discípulos com toda a autoridade. É tanto que os discípulos, após a experiência com o ressuscitado, passou a formar comunidades, a testemunhar o Cristo ressuscitado por meio das pregações e realizar grandes milagres, muitos milagres, por meio da fé, e demonstraram a maturidade da fé, a maturidade na fé é muito grande. Os discípulos que formaram as primeiras comunidades cristãs, que viviam em um só coração, em uma só alma, partilhava a vida, partilhava os dons, partilhava seus bens, ninguém passava necessidade. E esse testemunho de fé fez com que outros irmãos aderissem à fé cristã, porque eles admiravam os primeiros cristãos e diziam: olha como eles se amam, eles partilham os dons, os bens, as ideias comuns ao Cristo ressuscitado. Vejam como eles se amam, vejam como eles vivem o amor entre eles. Um grande testemunho de fé. Passaram a anunciar o Evangelho em diversos lugares, a evangelizar, a testemunhar o Cristo ressuscitado. No Evangelho de hoje, nós vimos que também Jesus vai ao encontro da comunidade e na comunidade encontra Tomé. Tomé, o Dídimo. Dídimo significa gêmeo. A palavra significa gêmeo. Então, Tomé era gêmeo. E Tomé foi aquele que teve muita dificuldade de acreditar na ressurreição do Senhor. É tanto que ele disse: se eu não tocar nas marcas da sua mão, eu não acreditarei. Então Jesus, sabendo disso, foi ao encontro da comunidade e na comunidade encontrou Tomé. Jesus poderia muito bem ter feito a experiência do encontro com Tomé de forma pessoal, já que o problema de Tomé era pessoal. Tomé que vivia de forma paralela, afastado da comunidade, na verdade, longe da comunidade. E ele voltou à comunidade. E por meio dessa experiência, quando ele viu Jesus, viu as marcas da sua morte e ressurreição,
Tomé não mais duvidou. E a sua experiência de encontro com o ressuscitado, Tomé proclama: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz a seguinte frase: acreditastes porque me vistes? Fazendo a interrogação. Bem-aventurados, felizes aqueles que acreditam, aqueles que creem sem ter me visto. A fé realmente pressupõe crer naquilo que nós não vemos. Como nos diz São Paulo, é uma posse antecipada daquilo que nós não vimos ainda, não temos ainda. É como caminhar no escuro na certeza que vamos chegar ao destino seguro, ao destino desejado. A fé é algo extraordinário. A fé que remove montanhas, a fé que nos faz verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, após essa experiência com Tomé, do encontro, Tomé passou a crer, não mais duvidou, e passou a anunciar o Evangelho de Cristo em todos os lugares, sem mais temer a nada. Impressionante essa experiência do ressuscitado na comunidade, fez com que os discípulos vencessem o medo. Eles se encontravam trancados, com medo, acovardados, com medo de serem presos, de serem também crucificados e morrerem igual a Jesus. Após essa experiência do encontro com Cristo, eles não temeram mais a nada e passaram a anunciar o Evangelho, a pregar, passaram a defender o Cristo, a fazer a defesa do Cristo que morreu na cruz, mas o Pai o ressuscitou. O Evangelho desse segundo domingo nos convida a viver a misericórdia, a divina misericórdia, a vivermos a partilha, a vivermos o amor, a vivermos a presença do ressuscitado na nossa comunidade. É na comunidade que ele se revela, é na comunidade que ele nos envia em missão, é na comunidade que ele nos comunica o Espírito Santo com seus dons, com seus frutos, e nos envia em missão. Missão de continuadores da missão de Jesus Cristo, da missão que foi continuada pelos discípulos, como nós ouvimos nas leituras deste domingo. Nós também somos continuadores da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque somos discípulos e discípulos missionários seus. Somos discípulos e discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado e vencer as ideologias desse mundo que tenta negar, que tenta sufocar a ideia, a certeza do Cristo ressuscitado, a certeza de que nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, alegremos-nos e exultemos, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, que possamos viver, que possamos vivenciar na nossa comunidade, na nossa família, os frutos da ressurreição do Senhor, contemplando cada realidade de alegria, de superação, realidade que nos mostre realmente frutos da ressurreição do Senhor, que nós possamos promover também frutos, sinais do Cristo ressuscitado no nosso meio, por meio da nossa missão, por meio da nossa caminhada. Que o Evangelho, que a Palavra de Deus ilumine sempre os nossos passos, que o Espírito Santo sempre nos conduza, nos fortaleça, nos dê vigor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos encaminhe, nos conduza na caminhada, e alimentados sempre pelo pão eucarístico, caminhemos com vigor, superando todo desânimo, toda fragilidade, superando todo o mal, todas as barreiras, todas as tempestades, para que assim possamos chegar a Jerusalém Celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.